Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma live do Plano Maior. Hoje comigo e com o Mário. Eu gripado e o Mário. Nada demais, só resfriadinho. Da vez anterior eu que estava rouco, hein? É verdade, hoje sou eu. Eu não chego a estar rouco, que não tá me incomodando para falar, mas tô com essa voz de taquara rachada. Boa noite, Joaquim. Boa noite, Cláudia. Tudo bem? Oi, Silvana. Tudo bem? Como tá de calor aí, vizinha? O Reinaldo também. Boa noite, Reinaldo. Seja bem-vindo. Oi, Elka. Quanto tempo? Boa noite. Eu, te... eu seja bem-vindo também, né? Tava viajando, tô de volta. Fui pegar a gripe longe, gente. Oi, Clóvis. Boa noite. É, eu tô bem, tô bem. Tô gripadinho, mas tô bem. Nada demais. Oi, Ivete. Boa noite. Tudo bem contigo? Como sempre. Ô, Claudiomir, como você tá? Tá melhor? A viagem de volta foi tão cansativa, gente. Vocês não têm ideia. 15 horas de viagem. Mas foi tudo bem, graças a Deus. Ó, o Claudiomir também tá bem. O Claudiomir tá pegando todos os vírus que tem. Oi, Ju, tudo bem? Quanto tempo? É, gente, viajar é bom, voltar para casa é melhor ainda. Ô, Reinaldo, pode deixar que o Mário não vai esquecer de ir da turma não para fazer vibração. Então vocês vão ter que ter um pouco de paciência que de vez em quando o Claudio me diz que a carcaça tá ficando velha. Oi, Beth, seja bem-vinda também. Mas se tá começando a ficar velha agora, tem mais um dobro de tempo aí, né? Mais uns 30, 40 anos, né? Chegar aos 120. O Clóvis está perguntando, Mário, se o seu parente melhorou. Não, é aos pouquinhos. Na verdade, é minha sogra. Ela teve um AVC e ela está internada Ah, tadinha. e teve uma pequena melhora, assim. Tá ainda muito lenta, né? Mas teve uma pequena melhora. Obrigado, Cláudio. Boa noite, Edna. Boa noite. Seja bem-vinda. É, Beth, a gente vai fazer vibração pela sogrinha do Mário, Sim, com certeza. obrigado. Vamos fazê-las. Então, gente, tem um pouquinho de paciência, né? Que vai vir tosses enquanto eu estiver falando, mas fora isso, a gente vai fazendo. Úrsula, obrigado. Ah, saúde para todos, é isso aí, Obrigado, Úrsula, a gente tá obrigado. precisando. Cada um no seu nível, né? Cada um no seu nível. Onde eu tava, gente, fazia muito vento. Não era frio, mas fazia muito vento gelado. Sabe aqueles ventos do mar gelado? Hum, E aí
Estou acostumado, era sair do ar-condicionado gelado para o vento gelado, depois para o quarto do hotel. Só passei esse tipo de vento. Aí fiquei resfriado. Boa noite, Michele. Boa noite. Então, gente, vamos começar, né? Marinho, daqui a pouco eu te chamo de novo, tá bom? Eu vou Beleza. começar Boa aqui palestra. e fazer as orações e a gente começa. É isso aí, Claudio Mir. Quente com ar-condicionado, a gente não está acostumado. Então, meus amigos, vamos nós deixando, né, esquecendo um pouco dos nossos problemas, esquecendo daquelas coisas que mais nos afligem, para a gente poder se concentrar hoje nesses ensinamentos do Pão Nosso, né, que são tão maravilhosos. Então, vamos pedindo ao nosso Mestre Jesus, aos nossos mentores e guias que nos acompanhem, que nos autorizem a iniciar o trabalho de hoje, as vibrações e as orações. Que assim seja. Pessoal, hoje nosso tema a vinha. Eu costumo sempre seguir uma lógica, né, de contar uma historinha engraçadinha, de contar, de contar, né, umas histórias que tenham um fundo moral legal para a gente memorizar. Mas eu optei hoje porque esse tema é de uma profundidade maior do que a gente sempre ouve, na minha opinião, né? Vocês podem, vamos ver se vocês concordam comigo no final. E eu resolvi fazer uma comparação, né? Então a gente vai discutir hoje a vinha, né? Que é essa lição do Pão Nosso, que trata de um trechinho da parábola de Jesus, dos trabalhadores da última hora ou os trabalhadores da vinha. Cada um chama de um jeito, né? Mas a gente vai ler, aí a gente vai discutir. Só que aí a gente vai começar a comparar o que o Emmanuel está falando com o que outros grandes intelectuais, né, filósofos falavam. Luiz, seja bem-vindo, boa noite. Clara também, hein? Bem-vinda. Então, vamos ler o primeiro trechinho e vamos começar. E disse-lhes: E de vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Vocês lembram dessa parábola? Eu tive de dar uma lidinha, né, para relembrar inteira. Então, é aquela parábola que Jesus manda, vai buscando trabalhadores para a vinha dele, né? E tem o que chega primeiro, que vai receber um décimo. E aí, depois disso, ele vai falando para todo mundo que vai trabalhar, que vai receber ao justo. Quando, né? Quando ela volta, quando vai chegar a hora do pagamento, né? O que chegou primeiro reclama que o pagamento dele não é igual o que chegou na última hora. E aí, na parábola, Jesus fala: eu não estou sendo injusto com você, porque eu combinei com você o pagamento e estou pagando justo. Você está com inveja da minha generosidade? Vocês lembram dela? É essa. Oi, Mário, seja bem-vindo, boa noite. Então, gente, o que a gente vai falar hoje é, primeiro, por que é importante trabalhar na vinha de Jesus? Ah, parece óbvio, mas é legal a gente parar um pouquinho para pensar. E por que as pessoas que chegam em diferentes horas recebem o mesmo pagamento? A gente vai tentar falar um pouquinho disso, né? Então, eu queria começar, né? Eu acho que é importante a gente estar falando disso, né? É que a gente não vai sair muito da visão do que o Emmanuel descreve no,
nessa lição. Então, a gente vai falar, vai tratar, mas a gente vai usar também Santo Agostinho, Tomás de Aquino, vamos falar das religiões como, por exemplo, o budismo, o hinduísmo, né? E vamos lembrar, gente, que a gente está estudando essas lições do Pão Nosso na sequência, né? Então, cada vez o tema vai tendo várias visões de um tema parecido. Então, por isso que hoje eu optei por não ficar contando as historinhas que eu sempre conto, tá? Então, na visão do Emmanuel, né, a gente tem a videira, o trabalho na vinha, obviamente, né, é uma metáfora para o trabalho, né, individual e coletivo que a gente tem de fazer. Então, a gente está falando daquela parte que a gente vive falando aqui. A gente está falando do trabalho da reforma íntima. Então, a vinha, quando Jesus nos chama para trabalhar na vinha, ele está nos chamando para trabalharmos com Cristo, né, com Deus, em nós mesmos e coletivamente. Mas, gentil, por que tem de ser em nós mesmos e coletivamente? Porque não dá para separar uma coisa da outra. Não dá para você ser uma pessoa caridosa se você não trabalha, por exemplo, a sua maledicência. Não dá para você trabalhar ajudando, né? Sendo generoso, sendo um ouvido amigo, né? Se você não consegue se conter a sua raiva. Não dá para você, então, ser um trabalhador ativo na obra de Jesus se você não tenta se controlar propriamente dito. Então, o que Jesus está nos convidando é um trabalho ativo. E o que eu quero dizer ativo? É onde a gente governa as ações desse trabalho, para que a gente possa, né, trabalhar de uma forma a comandar as nossas mudanças. Porque quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a enfrentar a vida de uma maneira completamente diferente. Então, Emmanuel, né, sabidamente, né, fala o seguinte, que o planeta não é um barco desgovernado. As coletividades humanas costumam cair em desordem, mas as leis que presidem os destinos da casa terrestre se expressam com absoluta harmonia. Então, sabendo disso, isso nos ajuda a compreender que a Terra é realmente um local de trabalho, né? E que trabalho é esse, né? Primeiro trabalho em si mesmo, melhorar, prosperar, né? Evoluir como pessoa. O segundo trabalho, caridade, ajudar o próximo. E se a gente está num planeta que tá vira e mexe cai em desordem, quem são os agentes que organizam o mundo, o país, o bairro, a sua casa? Quem? Nós mesmos. Então veja, nosso poder de influência, né, no mundo é muito grande. E ele começa a partir do momento que a gente começa a governar as nossas ações. Quando eu não tenho mais a raiva como impulso, quando eu não tenho mais, né, a destemperança como primeira, ouço uma notícia e fico destemperado. Quando eu começo a trabalhar em mim mesmo, governando a mim e ajudando o próximo, eu estou trabalhando na vinha de Jesus. Mas isso é o que o Emmanuel está falando, né? Ele está dizendo aqui, do jeitinho dele, ele está falando isso. O que os outros dizem, né? Por exemplo, muito legal Santo Agostinho, né? Que ele diz que a gente tem que ter uma luta contínua contra paixões e vícios. E que a gente só vai encontrar paz na alma, que é o que a gente busca, através da conexão com Deus. E ele chama, né, que nós todos temos inquietude da alma
até encontrar descanso na paz de Deus. E isso quer dizer o quê, gente? Que a gente só vai encontrar paz trabalhando muito para descansar em Deus. É meio jogo de palavra, né, que Santo Agostinho usa, mas basicamente é uma pessoa que viveu. Quer ver quando? Eu anotei aqui, deixa eu achar aqui. Em 354, ou seja, quase 1.800 anos atrás, 1.800, não, 1.700 anos atrás, e já falava que a gente precisa buscar a paz em Deus, com a necessidade da reforma íntima. E aí, reforma íntima, óbvio que é o nome que a gente usa, mas que ele chama, né, da luta contínua contra as paixões e vícios. O que não é reforma íntima, senão uma luta contínua, né? Então, veja, a gente está aqui no exemplo, né, de um filósofo cristão adotado pelo catolicismo que fala a mesma coisa, ou quase todas as palavras que o Emmanuel fala na vinha, com a mesma interpretação. E aí vem o seguinte: ele chama o trabalho coletivo, que é a caridade que Jesus fala, né, como uma vida na comunidade cristã. Não adianta ser uma pessoa que se esforça que não está em nenhuma comunidade. Olha que interessante como a visão de Santo Agostinho expande um pouco o que a gente está falando, porque a gente costuma falar de caridade, né, como auxiliar ao próximo, auxiliar, né, a quem precisa e tudo, mas a gente não necessariamente liga que isso tem de estar numa comunidade, porque a comunidade traz por si só ensinamentos. Né? Você estar numa comunidade cristã, você tem de estar alinhado com essa comunidade. Você tem de ceder, você tem de aprender, você tem de contribuir, né? Porque senão você não está inserido verdadeiramente nessa comunidade. Então, Santo Agostinho falava disso lá em 300 depois de Cristo, nos anos 300. Então, gente, veja como a vinha, que é essa parábola tão falada, ela é profunda e às vezes a gente só fica na superfície dela, né? A gente está falando de um trabalho individual, um trabalho coletivo, e desse trabalho coletivo, a gente está falando que ele tem que estar numa comunidade. Que comunidade é essa na parábola? Dos trabalhadores da vinha, dos trabalhadores de Cristo. Veja como é profundo. Vocês já tinham pensado por esse ângulo? Eu não tinha, tá? Fui estudando para cá que eu comecei a ver esse ângulo. Aí Tomás de Aquino, que já é né, poxa, já é bem mais recente do que Santo Agostinho. Tomás de Aquino nasceu no ano de 1225, né? Ele fala que o trabalho interior envolve a busca pela virtude. Mas olha só que interessante, ele coloca agora o desenvolvimento da razão. Opa! Então não basta ser virtuoso, você tem de ter razão, você tem de ter uma fé raciocinada para se aproximar de Deus. Porque senão fica meio como um seguidor apenas, não um verdadeiro aprendiz. Você vai ter pouca capacidade de ensinar. Então é necessário de verdade que a gente pense, vamos acrescentando essas camadas ao que a gente está entendendo, né? Dessa vinha. Então eu estava lá inicialmente pensando só no meu trabalho, em ser um cristão, e estava tudo bem. Aí eu começo a perceber que para ser cristão eu preciso de reforma íntima, que é o trabalho de vencer os vícios, né? E os nossos defeitos, como Santo Agostinho fala. E aí começa a vir Tomás de Aquino falando que esse trabalho individual envolve também conhecer, raciocinar com Deus.
fazer parte da obra ativa de Deus, porque eu raciocino com Ele. Quando eu começo a raciocinar com Ele, gente, eu sou capaz de entender as regras por trás da coisa. E aí eu começo a aplicar isso na minha vida com mais naturalidade. É diferente de você só decorar a tabuada e só saber fazer conta de até 10 vezes 10 e depois você aprender a matemática de verdade para fazer qualquer conta de número. Então, quando eu saio da Decoreba e começo a entender a regra matemática, eu sei fazer as contas de verdade. Tomás de Aquino está falando a mesma coisa. Saia da Decoreba, saia do processo de repetição, vá raciocinar para você entender verdadeiramente Deus. Olha, é bonito, né? E tudo isso nessa liçãozinha que a gente meio que fala que é só o horário que a gente entra para trabalhar. Mas vamos lá. E aí, né? O Tomás de Aquino também acredita que cada indivíduo deveria cultivar as virtudes como a prudência, justiça, tal, como uma maneira de se preparar para a união com Deus. Então, Tomás de Aquino acredita que a reforma íntima nos leva a unir com Deus. Vocês já viram reforma íntima desse jeito? Ou vocês viram a reforma íntima como uma maneira de vocês estarem melhores só? Para mim, reforma íntima, além de ser essa união, é principalmente a busca pela tranquilidade que Santo Agostinho fala. Porque sem reforma íntima, nós somos inquietos de coração, angustiados, eternamente sem paz. Quando a gente começa a buscar a reforma íntima e começa a fazer os trabalhos de mudança que nós sabemos que precisamos e não fazemos, nós começamos a mudar o nosso jogo de paz. Nós começamos a ser uns agentes de paz, né? Perdão, gente. Tomás de Aquino também salientava que nós, humanos, somos sociais e que a gente só vai conseguir verificar se o nosso trabalho individual, nosso trabalho interior está funcionando se a gente está num trabalho coletivo, numa sociedade justa e harmoniosa. Então, o trabalho coletivo para Tomás de Aquino é a cooperação para o bem comum. Então veja, porque isso também está lá no Santo Agostinho, que fala o seguinte, que você deve trabalhar em comunidades que estejam alinhadas. É o que Jesus fala de trabalhar na vinha, todo mundo olhando para fazer o mesmo trabalho. Então, essas coisas começam a ficar ligadas, né? Eles têm praticamente a mesma visão. Aí muitos de vocês devem estar pensando assim, lógico que eles são cristãos, né? Eles têm de ter a mesma visão. Mas olha que coisa. Eu fui pesquisar também como as religiões orientais têm sobre esse trabalho individual, né? Eles não têm a parábola, né? Então, como que eles veem esse trabalho individual, esse trabalho né, ah, coletivo, né? Como que eles veem essas coisas, né? E aí o budismo é muito parecido, gente. Ele fala que a gente tem de dominar a nossa mente e o nosso caráter por meio de disciplina moral, do cultivo das virtudes, né? Fala, puxa, fala exatamente como o Emmanuel fala sobre o trabalho. E aí, cada um deve se dedicar à purificação da mente e à eliminação das ilusões. Opa, é um pouquinho. Cadê o nome um pouquinho diferente para os nossos vícios, né? Chamando de ilusão, mas ok. E o que, que se alcança quando você enfrenta isso? A iluminação, que é a nossa comunhão com Deus. Né? Aí, o hinduísmo, além de falar o que o budismo fala, vai para um pedaço que é muito interessante,
que que a gente fala em outros pedaços, mas é que no trabalho desinteressado no bem. Isso é o que vai fazer você evoluir espiritualmente. Ou seja, quando você começar a trabalhar no bem, sem esperar a recompensa, é que você está começando a dar um passo legal. E que recompensa a gente costuma esperar? A gente espera todo tipo de recompensa, desde um obrigado de uma palestra até a cura depois de um trabalho, de um equilíbrio, né? Então a gente tem de começar a trabalhar genuinamente esperando o bem das pessoas, sem esperar nada em troca. Então vejam, gente, como a nossa cultura está permeada, né, pelos mesmos ensinamentos, cada um abrangendo um lado, um abrangendo um pedaço. Vocês concordam que parece que todo mundo está falando, basicamente, esses que eu selecionei aqui, a mesma coisa? Né? Mano, parece. Né? Parece. Por que isso, gente? Porque nós temos um governador, a gente tem um líder planetário que dá para todo mundo, né, para todas as religiões, ah, para todo mundo a oportunidade de ser trabalhador da vinha. Né? O Rogério aqui respondeu para a gente sim, né? E é isso mesmo. Quando você para pensar que todo mundo, em qualquer lugar do planeta, tem a oportunidade de aprender como deve se comportar, como deve se melhorar para ser um trabalhador da vinha, você começa a ver que não está tão desorganizado assim. Você começa a perceber que tem situações dentro de nós, né, que não tem mais desculpa para a gente não trabalhar. Então, por isso que eu quis hoje ir um pouquinho mais enfático, né? Falar. E aí, a gente tem um pedaço dessa lição que está no Pão Nosso, né? Que eu gostaria que eu vou ler e a gente vai comentar junto. Vives sitiado pela dificuldade e pelo infortúnio? O que quer dizer essa palavra? Vives sitiado. Você está sequestrado pela dificuldade, pelo infortúnio? Ou seja, você não consegue sair para trabalhar para o bem porque você tem muito problema? Você não consegue dar um passo para fora porque teus problemas te deixam atordoado? Então aí Emmanuel fala, trabalhe para o bem geral, mesmo assim, porque o Senhor concedeu a cada cooperador o material conveniente e justo. Opa! Então, ele está praticamente falando assim: você está sitiado porque quer. Você está paralisado porque quer. Porque você tem todas as ferramentas disponíveis para sair disso. E quando eu falo que você tem todas as ferramentas, é inclusive os amigos, é inclusive o centro como plano maior, é inclusive a terapia, é inclusive remédio. Você tem todas as ferramentas para sair disso. Você está no momento de provação para ver se você aprendeu uma lição. Como aquele trabalhador da primeira hora que se sentiu invejoso teve uma lição. Sentiu inveja, teve uma lição. Repara que essa parábola é tão completa que ela vai nos dando ensinamentos, né, em cada detalhe dela. E aí, gente, a gente vai para a última camada desses ensinamentos de hoje, né? Que é por que todos foram pagos igualmente? Cada um num horário diferente. Por que eles foram pagos diferentes? O primeira hora não devia receber mais do que o que chegou por último? Vocês já se perguntaram isso? Eu me perguntei por muitos anos disso, confesso para vocês. Porque para mim, o trabalho na vinha precisava de um pagamento.
Mas o trabalho na vinha, gente, por si só é o pagamento. Então, quanto mais tempo eu estou lá aproveitando da vinha de Jesus, trabalhando nela, melhor para mim. E o pagamento de Jesus é a graça de Deus, é a felicidade de Deus. E não tem como ser diferente entre uma pessoa e outra. Se você recebeu, trabalhou 10 horas e está em graça com Deus, em paz com Deus, a pessoa que trabalhou 1 hora e também está em paz, também está em paz. Não faz muita diferença. O que acaba acontecendo é que a pessoa que trabalhou o dia inteiro, ela sofreu menos. A pessoa que trabalhou por último, ela sofreu o dia inteiro e só foi parar de sofrer na última hora. Então, a justiça está meio nisso, né? Que ela acaba não aproveitando da graça de Deus por todo o tempo. Faz sentido isso para vocês? Ah, tô ouvindo várias vozes aqui. Faz, não faz, né? Não, mas faz. Faz. Eu posso não ter explicado direito, mas faz sentido. Aí, gente, eu queria finalizar hoje e peço perdão por não ser tão grande assim, como eu sempre faço, para a gente refletir, né, sobre o quanto a gente está sitiado. Porque, gente, a gente vive num mundo que a gente acha que procrastinar é normal, que deixar para depois uma obrigação é normal, né? Que a gente se culpa, tal, mas a gente continua deixando para depois. Então, o que eu queria que vocês refletissem comigo hoje, né, enquanto a gente vai encerrando aqui, é o quanto a gente está procrastinando coisas que a gente sabe que tem de mudar. E eu vou dar exemplos porque a gente vive meio que junto, né? Então a gente sabe que nós estamos procrastinando muitas coisas, desde o cuidado com a saúde e com peso, desde uma ação mais próxima de caridade, desde estudar mais o evangelho, né? Desde cuidar mais da própria mente, vendo menos bobagem, né? Cuidando das nossas maledicências, dos nossos vícios, como Santo Agostinho diz. E isso acaba causando que a gente fica sitiado em problemas que a gente sabe a solução. E essa é uma passagem que a gente tem de refletir mesmo. A gente está nos escravizando com os nossos vícios porque não enfrentamos eles. E não precisa enfrentar todos, um por dia. Um pouquinho mais hoje, um pouquinho mais amanhã, até a gente ficar livre. Tá bom? Muito obrigado, meus amigos. Muito obrigado. Vou chamar o meu companheiro aqui. Obrigado, Mário. Trabalhadores, trabalhadores da última hora. É isso É isso aí. aí. É isso aí, André. É isso aí. Tá bom. Então vamos lá, gente. Muito boa noite. Vamos então refletir sim sobre essa nossa palestra de hoje, a vinha. A vinha é o local onde nós temos que trabalhar e vamos trabalhar agora, doando sentimento, doando vibrações. E nós vamos então mentalizando o nosso governador, aquele que é o governador do planeta, aquele que trouxe os ensinamentos do amor, aquele que trouxe a verdadeira, não imagem, mas a verdadeira concepção de Deus, justo, amoroso. E nessa mentalização, nessa nossa harmonização interior que vamos sentindo, nós vamos doando as nossas melhores energias. Vamos então doando as nossas energias para o nosso planeta Terra,
para os dirigentes dos diversos países que compõem esse planeta, que eles possam, Mestre Jesus, despertar para as suas responsabilidades, abraçando esse compromisso de dirigir seu país, de dirigir sua população para os melhores caminhos. Que a paz, Senhor, onde se está ainda em conflito, possa ser estabelecida. É evidente que nós sabemos, Senhor, que depende da vontade de cada um. Então, que o plano espiritual possa agir nesse sentido, para que essa vontade seja despertada em cada um daqueles que tem o poder humano de poder mudar essa situação, essa condição. Nós vibramos também, Mestre Jesus, pelas casas de oração, que todas elas, independentemente da crença, Senhor, ou do caminho que leva a Deus, a religião, a religação a Deus, elas possam igualmente, assim como nós vibramos, através de suas orações, de seus cultos, trazer as melhores energias, Senhor, para o nosso planeta. Nós vibramos, Senhor, por aqueles nossos irmãos que se encontram nos hospitais e aqueles que se encontram em condições mais delicadas do ponto de vista de saúde orgânica. Que os médicos do espaço possam orientar os médicos da Terra no sentido da sua melhor condução nesta questão, neste problema, neste desafio para cada um desses espíritos, Senhor. Sabemos que cada um tem a sua história, tem o seu compromisso, tem a sua jornada, tem o seu desafio, mas exercitando, Senhor, o amor que nos ensinaste, nós vamos vibrando por esses irmãos. Da mesma forma, pelos nossos irmãos que se encontram em presídios, que se encontram ali cumprindo as suas penas, que eles possam, Senhor, principalmente despertar em si o sentimento sincero do arrependimento, para que possam expiar e reparar a sua dívida. Vibramos, Senhor, pelos nossos irmãozinhos menores que se encontram nas creches, nos orfanatos, que eles possam, Senhor, ser amparados por aqueles seus tutores provisórios e que possam ter um tutor, uma família, que possa conduzi-los ao caminho reto. Aos nossos irmãos que se encontram nas casas de repouso, nas casas de idosos, que eles possam formar ali, Senhor, a sua família, que possam formar ali o seu ambiente familiar, para que possam transitar tranquilamente ainda no seu restante de caminhada, de jornada. Nós vibramos, Senhor, por todos aqueles cujo nome está no nosso chat, que eles possam, Senhor, receber do plano espiritual todas as energias que necessitam, sabendo cada qual do seu merecimento, mas que eles recebam esse abraço de energia vindo do plano maior, Senhor, nas suas necessidades, nas suas necessidades orgânicas e espirituais. Vibramos, Senhor, pelos nossos irmãos que se encontram nos hospitais em casos mais delicados de saúde, que eles tenham, Senhor, todo o amparo do plano espiritual na sua recuperação orgânica, que esses espíritos, ou em espírito, possam entender o momento do desafio e da experiência, e que possam apreender, Senhor, desse momento, todo o ensinamento que ele traz em espírito, para que possa refletir em saúde orgânica, em saúde do seu corpo físico. Vibramos, Senhor, pela harmonização dos lares. Que todos os lares sejam harmonizados, Senhor, na compreensão, no entendimento, no amor.
para que possa, Senhor, a tua luz se fazer presente em cada um deles, independentemente do que ocorre na parte externa, Senhor. Mas que o lar possa ser harmonioso, possa ser iluminado, Senhor, com a tua paz. Vibramos por todos aqueles, Senhor, que necessitam de amparo, que necessitam de apoio, que necessitam de sustentação na prova, Senhor, que são esses nossos irmãos que vivem ao relento, sem um abrigo, sem um local que possa abrigá-los, que eles possam, Senhor, neste momento e ao longo de sua jornada, poder ser amparado pelo plano espiritual, Senhor, em especial os amiguinhos espirituais que os cercam, para que todos em conjunto sejam sustentados nas suas necessidades e que possam principalmente, Senhor, seja prova, seja expiação, não sucumbir nessa missão tão importante, nessa oportunidade reencarnatória. E por fim, Senhor, vibramos por nós mesmos. Vibramos, Senhor, para que possamos sempre conectados ao teu ensinamento, à tua energia, a Deus, nosso Pai Celestial, podermos transitar na nossa jornada, Senhor, superando os desafios do dia a dia, tão necessários para a nossa evolução como espíritos imortais que somos. E por fim, Senhor, que as águas que estão com os nossos irmãos seja fluidificada, depositada ali a energia que cada um necessita. E assim, Mestre Jesus, somos agradecidos pela oportunidade do Evangelho de hoje. Agradecemos pelo ensinamento, Senhor, e que possamos receber o nosso pagamento de acordo com o nosso merecimento nessa tua vinha de trabalho e que principalmente, Senhor, despertemos para o que ela pensa e quer de nós, que é o trabalho no bem, que é o trabalho no amor, que é o trabalho na caridade. Que a tua paz, Mestre Jesus, seja conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, né, Mário? Isso. Muito bonito. Boa noite, meus amigos. Obrigado pelo carinho de sempre para mim e para o Mário. E nos vemos durante a semana. Boa noite, gente. Espero quarta-feira estar lá no nosso trabalho, se Deus quiser. Boa semana a todos. Até mais, gente. Boa noite. Boa noite.